Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa amada e querida Casa do Caminho. Para nessa tarde a gente estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar as questões 473, que são os possessos, a 480, os convulsionários, que é da questão 481 a 483, com a nota de Kardec, e a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, que é a questão 484 a 488A, tá bom? Mas antes da gente iniciar o estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos bondosos amigos espirituais para proteger, amparar, sustentar cada um que aqui estiver presente, cada um que ouvir este estudo e receber essas reflexões, Senhor, que serão trazidas no estudo da tarde de hoje. Que o Senhor possa direcionar as palavras, as ideias que aqui serão trazidas, que não são minhas, são reflexões acerca do que o Livro dos Espíritos traz para a gente, daquilo que a gente vem estudando ao longo do tempo que a gente já está na Casa do Caminho. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Allan Kardec, em nome de Bezerra de Menezes, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então, vamos dar início aqui. Nossa, tô com uma dor de cabeça. Mas vamos lá, vamos que vamos começar. Então, na 473, ele começa fazendo a seguinte pergunta. Um espírito pode momentaneamente usar o envoltório de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar daquele que nele se acha encarnado? Aqui é bem mesmo a ideia de que alguém iria possuir o nosso corpo, né? Fosse tomar a posse do nosso corpo. E a gente sabe que isso não é possível. Mas vamos lá ver qual foi a resposta dos espíritos para Kardec. O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele identifica-se com o espírito encarnado que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agirem conjuntamente. Porém, é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, pois o espírito e o corpo ficam ligados até o tempo fixado para o termo da existência material. Então, o que acontece? Nós, né, vamos imaginar que Andréia ocupa o meu espírito, o espírito que está ocupando o meu corpo, né, que nessa encarnação se chama Andréia. Então, o meu espírito está ocupando esse corpo. Ao se aproximar um espírito, ele não vai tomar o meu corpo. Ele vai me influenciar, né? Mas ele não vai tomar o meu corpo. Porque o que ele diz aqui na resposta? A partir do momento que o meu corpo está ligado, o meu espírito está ligado, né? O meu perispírito está ligado ao meu corpo encarnado, né? E está ligado por esse fio de prata, um outro espírito não pode vir aqui e se utilizar do meu corpo, né? É aquela coisa do possesso, que seria possuir o corpo de outra pessoa. E que seria muito mais pela identidade, pela afinidade que eles se aproximam e nos influenciam. Mas olha que interessante, ele fala que a decisão, né, de fazer as coisas e de agir é minha. E por que é minha? Justamente pela afinidade, quer dizer, ele se aproxima de mim,
ele se identifica com a minha natureza, com os meus pensamentos e com os meus sentimentos. Então, sou eu que atraio esses espíritos para perto de mim. E aí, isso muda muita coisa. Porque a gente costuma dizer e a gente costuma culpar esses espíritos, querendo colocar a culpa e querendo colocar a situação para eles. E aqui os espíritos estão sendo muito claros. Nós somos os responsáveis. Então, os espíritos estão querendo dizer que nós temos o controle sobre isso. E que ninguém pode fazer aquilo que nós não permitirmos. E como será que a gente pode controlar isso? Através do melhoramento moral, através do trabalho no bem. E aí a gente cada vez mais se afasta desses espíritos. Por quê? Porque a gente passa a vibrar de forma diferente. Então, a gente passa a atrair menos esses espíritos para junto de nós, né? Ou pelo menos a gente passa a não ter tanta afinidade, tanto ponto de contato com eles. Apesar de estarmos num planeta que é comum termos espíritos viciosos como nós ao nosso redor. Então, o que mais acontece é o espírito, como se o espírito viesse e nos abraçasse, né? Então, a gente diz exatamente isso. O espírito fica ali como que aconchegadinho na gente, mas ele não ocupa o nosso corpo. Isso acontece muito na incorporação. E aí o médium, ele vai sentir todas as sensações daquele espírito que se aproximou dele, mas não está possuindo o corpo dele. Por quê? Porque o corpo do médium está ligado ao perispírito dele. Tá ok? E aí a próxima pergunta ele fala: se não há possessos propriamente dito, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode achar-se na dependência de um outro espírito de maneira a ser subjugada ou obsidiada por ele, ao ponto de sua vontade vir a estar, de certa forma, paralisada? E aí os espíritos respondem: sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação nunca se efetua sem a participação daquele que a sofre, que por sua fraqueza, quer pelo seu desejo, frequentemente têm sido tomados por possessos epiléticos ou loucos, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Então, o que a gente percebe? Ele diz aqui que, na verdade, o que seria o verdadeiro possesso, né, seriam as pessoas que ficam subjugadas ou obsidiadas. Que o quê? Que por um sentimento de culpa, né? Culpa em relação àquele espírito que está ali fazendo a subjugação ou o processo obsessivo, aquele espírito que está sob o jugo de outro, ele se sente enfraquecido e ele permite que o outro o subjugue, que o outro o obsidie. Então, fraqueza de quê? Que tipo de fraqueza é essa que está sendo falada aqui? Fraqueza moral. E como é que eu permito que esse espírito faça isso, me subjugue e me obsidie? Justamente por esses sentimentos que a gente está falando, né? Culpa no passado, né? Medo, tudo isso pode atrair, pode permitir que esses espíritos consigam nos subjugar e nos obsidiar. E aí ele ainda faz um alento, uma questão aqui pra gente, que ele diz assim, que muitos possessos, né, que são tomados como pessoas possuídas, epiléticos ou loucos, são epiléticos ou loucos que mais necessitam do médico do que do exorcismo. Então a gente também tem que separar muito isso, né? O que é doença, o que efetivamente é doença e o que efetivamente ali é a ação de um espírito sobre aquela pessoa, né? Apesar da gente saber que a gente tem uma frase em doutrina espírita que a gente sempre repete muito, que
os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina, né? Eles comandam e vivem junto de nós, né? Juntos e misturados, né? Vamos lá. Pode-se por isso mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Pode-se sempre subtrair-se a um jugo, quando se tem a vontade firme. Quem é a vontade firme, né? Que vontade firme é essa? Quer dizer, consertando aqui o que eu falei. Que vontade firme é essa? A gente já deu um pouco adiantado. Normalmente, quem pode ajudar, né? E a gente percebe isso numa mesa mediúnica. Quem que ajuda a gente a se livrar de um obsessor? Normalmente a gente vê que é um espírito moralmente mais elevado aquele que está tentando causar a obsessão e a subjugação. Os processos de subjugação são mais complicados, mas numa obsessão simples, em que até o obsidiado percebe que está ali sob o jugo de um espírito, a gente vê que às vezes o obsidiado ele não consegue sair daquela situação, mas ele consegue pedir ajuda. E na medida que ele pede ajuda, né, ele vai para passes na casa espírita, ele vai para estudo, ele vai sendo auxiliado de forma que ele muitas vezes consegue, através de muito esforço, de muita força de vontade e no trabalho do bem, mudando o pensamento, mudando o sentimento, ele consegue fazer com que aquele espírito que está ali tentando, né, por raiva, por ele ter causado alguma coisa para ele no passado, consegue perceber e ver que não vale a pena ficar ali obsidiando e vai-se embora. Então, assim, na casa espírita a gente conhece muitas histórias em relação a isso. Mas quem pode ajudar e auxiliar sempre, né, são os bondosos amigos espirituais, que normalmente são aqueles que têm, né, não são, são aqueles que têm a condição moral maiores do que a nossa. Não vão ser todos, né? Não é qualquer espírito que tem a condição moral maior que a nossa. Então, são os bons espíritos, os espíritos superiores a gente, que vão ter uma condição moral superior a eles e vão conseguir mostrar para eles, muitas vezes, né, que a história toda, o desenrolar da história toda, e aí num processo desse, a gente entender que todo mundo está na vida, todo mundo está nesse mundo para se reajustar, né? E às vezes é muito interessante, porque aqui não cabe a gente ficar falando de trabalho de mesa mediúnica, mas assim, é muito comum porque em situações de obsessão, o que a gente vê? A gente nunca sabe quando o espírito vem cobrando, né? Vem nessa posição de cobrador do outro e vem nesse processo de ficar obsidiando, né? O encarnado, que às vezes ele lembra só uma parte da história. E às vezes a gente mostrar para aquele desencarnado que está ali obsidiando o encarnado, que ele está parado no tempo, né? Que ele é que está perdendo tempo, né? E aí conversando, mostrando para ele que aquele encarnado está numa outra vida, numa outra condição, que está buscando se melhorar e tudo mais. Isso dá uma diferença. Isso pode ajudar muito aquele espírito a entender que, na verdade, ele também está perdendo com tudo isso, né? Porque quando você está obsidiando o outro, você também está se endividando com a lei, né? E às vezes você vai saindo do papel que você se vê como vítima e passa também a ser o algoz. Olha que complicação, né? Então é interessante a gente ver isso. Então, na mesa mediúnica, a gente vê aprendizados muito profundos em relação a isso. Vamos lá. Não sei se eu estou enrolando a cabeça de vocês, mas eu acho que dá para ter uma ideia do que eu estou falando. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tamanha que a pessoa subjugada disso
não se aperceba? Então, uma terceira pessoa poderia fazer cessar a sujeição? E, nesse caso, que condição ela deveria preencher? Então, quando a gente fala sobre subjugação, sobre obsessão, sobre fascinação, a mais complicada, né, de sair é a pessoa que está fascinada. Por quê? Porque a pessoa que está fascinada, se eu chego para ela e falo, olha, você está sofrendo isso, ela não acredita. E é capaz dela se isolar porque ela começa a ver que, não, mas ele está aí com inveja de mim. Não, mas ele não quer, ele está ele não tá falando isso pro meu melhor. E, assim, a gente vai criando situações, né? O fascinado ele não quer ver aquilo de jeito nenhum. Então, assim, a pior obsessão que tem, muitas vezes, é a da fascinação. Porque, às vezes, o fascinado ele perde uma encarnação inteira achando que tá todo mundo contra ele, todo mundo tem inveja dele, e aí ele se afasta daquele meio e o espírito, muitas vezes, que tinha aquilo como objetivo, consegue isolá-lo, às vezes nem fica mais lá obsidiando ele, mas aquele encarnado fica debaixo daquele processo de fascinação e perde a encarnação, deixando de fazer o que tem que fazer porque não aceita a opinião, não aceita que outras pessoas venham ajudar e não consegue. A não ser que alguma pessoa de uma fé e de uma autoridade moral muito grande, como foi o caso de Jesus ou de algum outro espírito que tenha uma fé e uma autoridade moral, né? Claro que a gente sabe que na Terra quem tinha fé e autoridade moral maior era Jesus, mas assim, outros espíritos que também tenham condição de ter essa fé e autoridade, né? Eles poderiam fazer, mas não vai ser qualquer um. E a gente que não se coloque nesse papel de achar que vai ter essa possibilidade de fazer, tá? Porque esse assunto é muito sério e muito grave. E aí ele pergunta na 477 sobre as fórmulas de exorcismo. Gente, isso não serve para nada. Para o espírito que serve é a intenção. Para o espírito, o que serve é a condição moral. Então, forma de exorcismo não serve nada. Se ele perceber que aquela pessoa que está conversando com ele não tem boa intenção, não tem condição moral sobre ele não sai do lugar. Aí na 479 ele pergunta se a prece é um meio eficaz para a cura da obsessão. E aí os espíritos respondem: é um poderoso auxílio, mas acreditai que também tem que ser uma prece muito bem sentida do coração. Aquelas palavras têm que ser verdadeiras e sempre se tem que fazer essa oração com muito fervor, né? Mas não adianta só a prece. Deve existir também um esforço daquele que cometeu aqueles atos, né? De se reformar moralmente, para que o espírito que sofreu também, que está ali cobrando a sua dívida, né, possa perceber que aquela pessoa realmente ou já se modificou ou tem a intenção disso, né? E na 480 ele fala assim: o que se deve pensar da expulsão dos demônios que se falou no Evangelho? Questão de interpretação, né, gente? Se a gente chama de demônio um mau espírito que subjuga o indivíduo, quando sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando tiver descurado a enfermidade, direis também que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que dá às palavras. Então, assim, as pessoas chamavam os maus espíritos de demônio. Então, é só uma questão mesmo de como a gente vê, de como a gente chama, né? Vamos continuar aqui. E aí a gente entra nos convulsionários. Nos convulsionários, a gente tem algumas histórias na Revista Espírita, mas como esse estudo é muito grande,
Eu vou só fazendo um esquema de perguntas e respostas mesmo, tá? Vamos lá. Essa parte do livro aqui é uma parte horrível aqui que eu tô com ela toda cortada. Pera aí. Achei. Os espíritos desempenham algum papel no fenômeno que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, é muito grande, né? Se a gente começa aqui, e convulsão, gente, ela pode ser uma convulsão, como acontecia lá, como aconteceu em cemitério, como aconteceu em missa, como acontece coisas de convulsão em shows, em várias situações da nossa vida cotidiana, em jogos de futebol. Muitas vezes a gente está em processos de convulsão, né? Quando a gente está lá, todo mundo, a torcida começa, né? Aquele negócio, a gente está o quê? Em processo de convulsão. É como se um começasse e o resto vai todo mundo no mesmo sentido, né? E aí ele diz assim, ó, sim, e muito grande, assim como o magnetismo, do qual se originam em primeira instância. Porém, o charlatanismo tem com frequência explorado e exagerado estes efeitos, o que os fez cair no ridículo. Então, assim, o que seria o convulsionismo, né? Seria esse estado de histeria que a gente começa a gritar, por isso que eu falei, estádio de futebol em que a gente começa a gritar, a gente começa no show de música que a gente começa a cantar alto, né? Nós meninas é ótimo, né? Menina de 50 anos agora. Mas assim, quando eu fui no último show que eu fui, que era um show de grupo de adolescente, gente, eu gritei horrores. Eu estava totalmente convulsionando lá. E as meninas compatíveis à idade, claro, né? Gritavam mais ainda. E detalhe, muitas saíram desmaiadas. Por quê? Porque entraram nesse processo de convulsão, né? Junta também o fato de que não tinham comido direito, não tinham bebido muita água, mas aí fica naquela emoção, naquela energia, naquele magnetismo todo do espetáculo, né? E é naquela histeria de começa a gritar, ver os rapazes ali na frente e entram nesse processo de convulsão. De que natureza são geralmente os espíritos que concorrem para esta espécie de fenômeno? E aí, o que vocês acham? E eles respondem: pouco elevada. Acreditais que os espíritos superiores se divirtam com coisas semelhantes? Gente, espírito superior tem com o que mais se ocupar, né? Que ficar lá na torcida do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, do Corinthians, convulsionando. Assim como ficar em show de rock ou até mesmo nesses cultos religiosos que as pessoas ficam lá convulsionando quando estão recebendo, né? Que a gente aqui não vai entrar em detalhe, mas a gente vê pessoas em cultos religiosos também convulsionando, não é mesmo? Então vamos continuar aqui. Espera só um pouquinho. E aí a gente passa para a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Então ele fala assim, ó, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Aí os espíritos respondem para Kardec. Os bons espíritos vão simpatizar com quem, gente? Com os bons. Com os homens, né? Com os homens de bem. Ou suscetíveis de quê? De se melhorar, que têm a intenção de já buscarem o melhor. Já os espíritos inferiores vão se afinizar com quem? Com os viciosos,
com o que estão no caminho ainda das paixões. Tais suas afeições como consequências de conformidade com o quê? Com seus sentimentos. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Então, ele está perguntando aqui se é só a questão moral, né? Se é exclusivamente a questão moral que vai ter ligação a essa afeição. Aí ele diz: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-lhe uma reminiscência das paixões humanas, porque a gente ainda está muito o quê? Ligado na matéria. Então, às vezes, ainda nós temos essa estima relacionada às paixões humanas. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Será que eles se interessam quando acontecem essas calamidades ou quando a gente está progredindo, prosperando? Eles se afligem, os que nos querem bem, com os males que padecemos durante a vida? Será? Vamos ver? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Então, sim, né, gente? Não muda nada o que muda. Muda que eles perdem o corpo físico. Mas é óbvio que esses sentimentos, essas afeições, elas permanecem. Os espíritos superiores, eles já não têm mais as paixões, esses vícios que a gente tem. Mas não deixa de ter essa simpatia e querer também que a gente caminhe e progrida. Então, eles têm até essa vontade de fazer com que a gente progrida. Isso é um tipo de afeição também, né? Ver que a gente se ligar a ter essa afeição de ensinar a gente, ver aqueles, como se a gente fosse os pupilos, né? Então, ter a afeição de ensinar a gente para a gente se melhorar e caminhar daqueles que têm a vontade e por aí vai, né? Dentre os males de que a natureza não os são... Peraí, desculpa, gente. Dentre os nossos males de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa. Serão os físicos ou os morais? São os morais. Por quê? Porque são os morais que vão nos derrubar. Os físicos, né? A gente vai passar aqui pelas situações das nossas provas e tudo mais. Quando a gente desencarnar, passou por aquilo, né? Vai ter o sofrimento e tudo mais. Mas as questões morais serão questões muito mais complicadas, né? Então ele diz aqui: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se dos que todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Então, olha a questão moral aí, né? Como tem a questão do egoísmo e do orgulho aí imperando. Então, é muito pior para eles, né, quando eles veem esse tipo de coisa. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Os parentes e amigos que nos procederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. Por quê? Porque conviveram com a gente, porque são mais sensíveis a nós, né? Eles não esquecem da gente, né? Eu estava até comentando hoje com a nossa Albinha, que eu estava falando para ela, né? A gente vinha descendo a rampa e aí eu vinha falando para ela. Eu falei assim: ai, Albinha, eu te amo. E ela falando que me amava e tudo. E aí eu falando para ela: nossa, eu outro dia brinquei com a Ana Paula que eu na próxima encarnação vou vir na sua casa, vou nascer na sua casa, a gente brincando, né? Mas ao mesmo tempo, eu falei assim: Alba, eu acho que eu não preciso mais vir na sua casa, né? Porque isso já é conquista. Eu brinco muito isso com ela, porque eu falo assim: quando eu cheguei na casa do caminho, você foi aquela que olhou para mim,
olhou no meu olhinho e leu. Sem eu abrir minha boca, você me leu todinha. Então, eu sempre falo, eu posso ficar 5 dias, 1 dia, 2 dias, 1 ano sem estar com ela e ela sem estar comigo, que a gente se reconhece. Como com qualquer outros, né? Tem outros amigos como ela que são a mesma situação. Então, são conquistas já da alma. Não precisa mais estar, às vezes, no meio núcleo familiar, porque a gente já se conquistou. Então, é óbvio que essas pessoas vão ter maiores afeições. Então, a gente precisa vir com outras pessoas, desenvolver essas afeições com outros espíritos, que a gente ainda não conquistou isso. Por quê? Porque todos somos irmãos e todos vamos precisar ter esse carinho, né? E esse amor que Jesus diz pra gente que a gente precisa desenvolver. E se a gente já desenvolveu com uns, a gente vai precisar desenvolver com outros, né? E que bom que a gente tem já a afeição desses queridos todos, porque quando a gente passa por momentos difíceis nesta vida encarnado, ou quando a gente desencarnar, a gente vai ter sempre o apoio desses amigos queridos e desses familiares queridos que têm essas afeições por nós, não é mesmo? Então é isso, gente. Eu sei que é um estudo rapidinho, que eu corri bastante, mas a ideia eu acho que a gente conseguiu captar nesse pouco tempo. Espero que vocês possam se aprofundar mais. E semana que vem a gente está de volta com mais um estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que aqui tivemos de estar nessa tarde estudando o Livro dos Espíritos, debaixo do teu amparo e da tua proteção. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Dr. Herman, em nome de Sheila, em nome de Meimei, em nome de Bezerra de Menezes, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Muito obrigado pela paciência do ouvido de todos vocês por mais um estudo nosso. Até semana que vem.